Olá, eu sou Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Socializar os custos da conservação da natureza é um dos grandes desafios do mundo moderno. A busca por um novo modelo de desenvolvimento que valorize os recursos naturais, os povos e as culturas tradicionais é um dos temas recorrentes entre os conservacionistas. Para conversar sobre esse e outros assuntos, o meu convidado de hoje é um engenheiro florestal e ambientalista que se dedica há anos a essa questão. Converso com Marcos Tito. Nessa terça, o nosso programa Diálogo sobre Ciência e Natureza tem a honra de receber Marcos Rugnites Tito. Engenheiro florestal pela USP, possui pós-graduação em agrofloresteria tropical pelo Centro de Pesquisa e Ensino Superior em Agricultura Tropical na Costa Rica. Há mais de 15 anos desenvolve trabalhos de pesquisa e extensão em temas relacionados a sistemas agroflorestais para mitigação e adaptação da mudança climática e incentivos econômicos para a conservação e recuperação ambiental. Tito, obrigado por aceitar o convite e estar conosco nesse programa. Eu que agradeço, Angelo. Tito, começando então, o que são esses serviços ambientais? Pois é, eu costumo fazer uma diferenciação quanto ao conceito de serviços ambientais, são duas palavras, né? O primeiro é a questão de serviços, né? Que alguém provê um serviço a outro, né? E o próprio ambiente, né? O que hoje é entendido como meio ambiente. Então seria, de alguma forma, entendido por alguns como o serviço que presta ao ambiente ao ser humano. Entretanto, essa expressão, serviços ambientais, ela começa a ser bastante mais utilizada, né? Começa a ser utilizada no idioma inglês fora do Brasil, depois ela é internalizada, né? E traduzida, mas houve uma diferenciação entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. Eu sou de uma linha de pesquisadores, de usuários do tema, que entende que há uma diferenciação da seguinte forma: que serviços ecossistêmicos são quando o meio ambiente provê um serviço ao ser humano, que se beneficia do serviço do meio ambiente, e os serviços ambientais é quando o ser humano provê um serviço para o meio ambiente, para que o meio ambiente, por sua vez, possa seguir provendo serviços ecossistêmicos ao ser humano. Então, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque depois quando se trata de fazer a precificação, né, ver os custos e os benefícios relacionados a tudo isso, é importante ter essa diferenciação, quem é que está prestando e quem está se beneficiando do serviço. Então, essa é uma questão que eu acho importante a gente aprofundar, que é como é possível valorar esses serviços, quer dizer, os serviços prestados pela natureza. É a percepção, né? O usuário que dá um valor. Em certa oportunidade da minha vida, eu tive que tratar esse tema com diferentes públicos, né? Desde campesinos na América Central ou em outros países, né? Até indígenas, né? na Amazônia, que tem uma percepção de preço e valor, né? Para as coisas diferentes, né? A gente costuma ter entender que valor e preço são as mesmas coisas, e não necessariamente, né? Então já começa o problema começa nessa diferenciação. O que para mim, Magela, pode ter um preço, né? Que é o entendimento do que o coletivo entende aquilo como a monetarização de algo, de alguma coisa,
o valor pode ser diferente a partir da percepção de cada um, né? E aí isso fica mais complexo quando você tem que colocar um preço a um bem natural ou um serviço, às vezes, intangível, né? Que a gente não consegue palpável, né? Por exemplo, o próprio serviço que a natureza nos presta ao reter o carbono na nossa biomassa, né? Isso, o dióxido de carbono não é alguma coisa tangível, as pessoas não conseguem enxergar, a não ser que se consiga olhar na própria natureza. Então, quando você tem essa complexidade de preço, valor e intangibilidade das coisas, é o que torna mais complexo. E a complexidade fica um pouquinho maior quando justamente tem um entendimento diferenciado ou um benefício diferenciado, se é mais direto ou diretamente recebido ou percebido pelas pessoas, né? Certamente, por exemplo, um serviço ecossistêmico vinculado a questões hidrológicas, ela é mais direta, impacta mais diretamente a população que está mais próxima do local onde esse serviço é prestado, do que um serviço relacionado ao dióxido de carbono, da captura do dióxido de carbono, que esse benefício, essa percepção, ela alcança uma distância muito maior. Então, todo esse leque de questões, elas são contabilizadas, consideradas no momento de fazer a monetarização, nem sei se essa palavra é correta em português, do serviço prestado pelos serviços ecossistêmicos, né? Pela natureza. E aí existe uma questão também que permeia esse assunto, acho que levemente você já tocou, que é a questão de pagamento ou compensação, né? Até que ponto essas duas questões se diferenciam e se confundem também? Mais uma vez, a questão dos conceitos, né, que estão por detrás, a própria diferença que você está mencionando, né? Você está agregando uma palavra a mais à complexidade que eu acabei de mencionar, né? A diferenciação entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, e logo você tem a questão do pagamento ou da compensação. A gente aqui no Brasil tende a utilizar a palavra compensação ambiental quando isso está regrado, né, tem leis específicas no assunto, quando alguém precisa fazer alguma modificação no ambiente, né, isso causa um impacto inevitável e devido a esse impacto você tem que compensar o impacto de alguma forma, né? Logo, isso foi trazido, esse conceito de compensação também foi internalizado pelas pessoas que trabalham no tema de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. Mas é muito mais utilizado a palavra pagamento lá fora, né? E por isso também tem sido mais utilizado aqui no Brasil, no sentido exatamente de que não necessariamente tem que estar relacionado ao que eu acabei de mencionar, que é o impacto inevitável, né? O pagamento do serviço ambiental é você pagar para que alguém preste um serviço no sentido de que assegure que a natureza continue prestando serviços ecossistêmicos. Já a compensação relacionado ao serviço ambiental ou serviços ecossistêmicos no sentido de recuperar, na questão da recuperação de um serviço que lá estava e não está mais, mais ou menos por aí. Agora, parece que é uma grande mudança de
paradigma, né, Tito? Se lembrarmos que na história do movimento ambientalista, dos símbolos é a famosa carta do cacique Seattle, em 1854, é quase que uma bíblia para a geração de ambientalistas as gerações que nos antecederam, né, quando ele diz que como se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra, essa ideia parece estranha. E, de certa forma, existem críticos que se alimentam ainda como essa do conceito de pagamento de serviços ambientais, que dizem que isso transforma a conservação num comércio e pode, de certa forma, desprestigiar quem se dedica à conservação sem nenhum interesse econômico, né? Como você responde essa crítica? É justamente por isso que eu fiz a introdução nessa conversa, de tentar diferenciar como você precifica, o que você está precificando, né? E por isso eu prefiro precificar o esforço, o nível de esforço do ser humano, no sentido de manter o céu ou essa natureza tal qual deveria estar, né? E por isso, mais uma vez, reforçando um pouco o que foi dito anteriormente, tentar precificar o trabalho das pessoas na conservação, na preservação desses recursos naturais, dessa natureza, não necessariamente dos recursos, e aí fazer com que ela se mantenha e se perpetue, né? Então, talvez os críticos não tenham de certa forma, o entendimento dessa diferenciação no momento de tomar essas críticas. Mas, mais uma vez, a intangibilidade desses valores, né, desses recursos, desses serviços, né, essa percepção pelos povos tradicionais é o que traz a complexidade. Mas, por outro lado, também, as pessoas que entendem que existem essa complexidade na hora de fazer a contabilização, né, a precificação, e de passar essa mensagem, que eu acho que é o mais importante, é comunicar e fazer as pessoas entenderem essas diferenças. Por outro lado, corre as pressões que não tomam em consideração e tem um processo de degradação, desmatamento da vegetação, né, ou degradação dos recursos naturais, que não estão querendo muito saber se o céu vai ou não continuar azul, né? O importante são os ganhos que estão por detrás dessa degradação. Então, é bastante complexo responder essa crítica sem também olhar o que está correndo contra, né? Maravilha. Você se graduou em Engenharia Florestal em 2002, na Exalc, em São Paulo, né? Faz parte, portanto, de uma nova geração de profissionais na área de produção florestal. Você acha que o tema da conservação já foi incorporado nessa nova geração de profissionais? O pessoal que está historicamente preparado para trabalhar com produção já entende a necessidade de incorporar a conservação no seu dia a dia? Ou você foi uma exceção? Eu não tenho condições assim para te responder se, por exemplo, toda a turma que se graduou comigo, né, ou um pouco antes, um pouco depois, o quanto dessas pessoas, que seria o meu parâmetro para poder te responder, né? Mas certamente fica mais evidente que a mídia tem dado mais atenção para essas questões e como consequência faz com que as pessoas olhem, né, procurem pesquisar, procurem responder a dúvidas que ainda não, ou perguntas que ainda não estão respondidas, né? Mas eu sou otimista, né, sem ter condições
uma condição clara de poder te responder, né, um parâmetro claro para poder responder a tua pergunta, mas eu sou otimista de que há uma tendência de crescimento, de número de pessoas dedicadas ao tema, ou de número de profissionais conscientes da problemática. Ao mesmo tempo, tem provado que uma quantidade significativa da população, olhando aqui para o Brasil, né, ou para a América do Sul, né, ou América do Central, ainda são bastante reticentes, né, quanto a toda essa questão dos benefícios ou da problemática relacionada com a degradação do meio ambiente, até mesmo porque uma falta de acesso à informação ou de uma maior, se ainda se necessita um maior nível de esforço das pessoas, porque melhor, né? Eu entendo o seguinte, que a gente tem avançado um pouco nas ciências e nas metodologias, nas métricas para tudo isso que eu estou mencionando, né, relacionado aos pagamentos de serviços ambientais, mas a gente tem se comunicado pouco com a população. A quantidade de informação que está sendo gerada tem ficado mais entre os especialistas e um pouco com os usuários, né? E a gente precisa melhorar isso aí. Então, um pouco saindo até da tua resposta, né, da tua pergunta, talvez as pessoas que estão se formando desde a minha época, que se formaram e estão se formando, precisam de alguma forma se expressar mais, conhecer mais o que está sendo trabalhado, sabe? No seu caso especial, quando isso te tocou? Assim, quando você percebeu que trabalhar com conservação era importante ou era uma oportunidade? Como é que isso surgiu em você? Olha, aconteceu algumas... Bom, é uma somatória de vários fatores, né? Mas aconteceu uma questão bastante significativa comigo, porque depois de ter me formado, alguns anos depois, eu comecei a trabalhar para uma instituição de pesquisa, que ela é conhecida como Centro Mundial Agroflorestal, que se dedica a temas de sistemas agroflorestais, e eu passei um tempo considerável tentando fazer um mapeamento de quanto de informação existia referente ao tema, no ambiente que eu trabalhava, né, naquele então, na Amazônia, e a gente fez um levantamento de todas as pesquisas e as notas técnicas que existia sobre o tema nas principais capitais da Amazônia, e foi quando eu percebi, a gente chegou a um número naquele então, de 1.500 publicações, que a grande maioria das publicações, elas eram o que a gente considera como literatura cinza, né? Que são não científicas, não são consideradas científicas. Então eu comecei a perceber que um nível grande de esforço estava sendo feito, principalmente por técnicos que trabalham na hora, que têm o conhecimento ou têm acesso ao conhecimento. As pessoas procuravam sistematizar seus conhecimentos, mas ela acabava em um nível de publicação que ela não chegava ao público científico, e muito pouco se chegava a um público geral, desculpa, portunhol. E isso mexeu bastante comigo. Aí eu comecei a perceber que existia falta de pessoas que conseguissem fazer essa ponte entre toda a produção científica que estava sendo gerada ou não científica,
sua grande maioria não científica, e tentar levar isso para as pessoas. E foi quando eu fiz uma migração, saí do universo meramente da ciência, né, da pesquisa, e fui mais para trabalhar em áreas de desenvolvimento. Foi um pouco... E nesse, então, eu já trabalhava com pagamento de serviços ambientais, sobre economia ecológica, economia ambiental, mas eu estava percebendo que o esforço não estava chegando onde precisava chegar. E também interessante que nesse período eu trabalhava muito próximo, a instituição que eu trabalhava ficava dentro de uma das Embrapas, que é uma empresa dedicada à pesquisa agropecuária e ambiental também, e eu conseguia, foi um momento de entender que o universo de pesquisadores ele acabava ficando muito restrito a eles mesmos, né? Interessante saber, para as pessoas que não sabem, que a Emater, que é uma empresa de extensão vinculada à Embrapa, e eles têm esse esforço de tentar fazer a transferência das pesquisas, mas eu percebi que ela não era no mesmo nível de esforço. E também entendendo, e pude acompanhar desde que eu me formei, a complexidade, a falta de recursos nos quais esse setor de pesquisa, né, da ciência tem que lidar com esse tema, principalmente com temas tendo o tema ambiental, né? Às vezes os recursos existentes para pesquisas e para a ciência, os desenvolvimentos de ciência, ela não está direcionada para esse componente científico, né? Agora, Tito, uma das questões também que, pelo menos a mim, incomoda, como a gente garante que os valores pagos por esses serviços ambientais ou pela compensação realmente cheguem àqueles povos tradicionais, aqueles pequenos produtores, e não se transformem em mega negócios movimentados por grandes empresas? Pois é, Magela, essa é uma das perguntas do milhão, né, que estão por detrás desse conceito que ainda caminha em se consolidar, né, tanto de forma mundial como no Brasil. Uma crítica muito relacionada ao que você está mencionando é a escalabilidade, né, como dar escala, porque o que existe hoje na América do Sul, América Central, no Brasil, né, eu posso falar um pouco mais nessa âmbito regional, né, que em outros países, pela minha experiência, mas entendendo que isso acontece também em outros continentes, que existem pequenos projetos de pagamento de serviço por compensação, tanto serviço ambiental ou serviço ecossistêmico, como que cada um denomine, que alcançam uma proporção pequena. E aí a crítica é como alcançar uma maior parte da população que se dedica ao benefício do ambiente, né, e indiretamente ou mais diretamente aos serviços ecossistêmicos, e logo vem a pergunta que você está me fazendo, né, como chegar o recurso a essas pessoas, e aí uma terceira pergunta é o quanto se tem que pagar para essas pessoas, né? Depende muito também do que tipo de serviço ambiental essa pessoa está provendo, ou seja, o nível de esforço, depende muito de que tipo de serviços ecossistêmicos estão sendo valorados, ou avaliados, ou precificados, e quem está disposto a pagar, né? Então, como mencionei anteriormente, se a gente está falando sobre serviços ecossistêmicos hidrológicos, hídricos, a população mais próxima tem uma disponibilidade a pagar que atende apenas um público
uma quantidade de produtores ou pessoas vinculadas à conservação que estejam beneficiando a essa população. E isso traz muita confusão, porque às vezes produtores que não estão próximos, mas não estão beneficiando diretamente, o seu nível de esforço não está beneficiando diretamente a produção de serviços ecossistêmicos à população que está disposta a pagar, eles não entendem, porque eles também estão conservando, mas eles não estão recebendo, né? E aí há uma outra questão relacionada ao que você está mencionando, que houve e continuam procurando se desenvolver programas que com escalas maiores, tentando minimizar essa complexidade de que número de população e em que locais, né, quanto se paga. E aí quando você cria um programa mais genérico, acaba sendo que os recursos não necessariamente estão de alguma forma específicos ao nível de esforço, né, mas sim na mudança do conceito que está por detrás. Vou tentar deixar mais claro o que eu estou tentando dizer aqui. Alguns anos atrás a gente trabalhou uma avaliação para a região amazônica da custo de oportunidade, né, o quanto é o custo da conservação para algumas regiões amazônicas, tendo como referência as áreas vizinhas produtivas, e isso era uma informação base para tentar elaborar um programa de pagamento de serviços ambientais de carbono para a Amazônia. E aí ficou muito claro que os produtores rurais, pequenos ou médios ou grandes, que estavam nas áreas mais próximas do que eles chamam de arco de desmatamento, né, onde é um processo maior de desmatamento, eram as pessoas que precisavam receber mais para poder ter uma lógica econômica de conservação. Então, por exemplo, um produtor que estava lá no interior da Amazônia, que não recebia nenhuma pressão, apesar de ter a mesma quantidade de carbono na biomassa que as pessoas que estavam mais nas áreas de pressão, eles teriam que estar recebendo menos, porque é uma questão econômica no custo de oportunidade. E isso cria muita confusão. E aí, na hora de você criar o governo federal começou a pensar num programa, eles teriam que criar um programa que, de alguma forma, criasse menos ruído possível e fosse o mais positivo no sentido de mudança do comportamento. Mas que também isso poderia começar a criar vícios, né? Mas por que ele está recebendo mais ou menos, né? Então, aí estão Magela, a complexidade de como chegar a esse recurso. Como chegar a esse recurso, eu tenho migrado para uma forma diferente de como o recurso pode ser percebido pelas pessoas que estão produzindo o benefício, né? O próprio serviço ambiental. Tentar atrelar o valor do serviço aos produtos que estão sendo produzidos, desculpa a redundância, na própria propriedade, né? Então, por exemplo, desde uma pecuária mais sustentável ou uma produção de grãos ou de produtos florestais não madeireiros, que possam ter um plus de recursos relacionados aos serviços ecossistemas que estão associados com a produção mais amigável.
Esse é um dos caminhos e já se está tomando um caminho nesse sentido. Tito, já existem alguns exemplos bem-sucedidos de PSA no Brasil? Existem bons exemplos do desenvolvimento da lógica, né? Mas quando você me faz a pergunta de bem-sucedidos, o que me faz ter em consideração no momento de te responder é se eles estão consolidados, né? E qual é a sustentabilidade disso, né? Existem um pequeno, por exemplo, um dos mais conhecidos iniciativas, né? Uma das mais conhecidas iniciativas de pagamento de serviços ambientais ou ecossistêmicos aqui no Brasil é o caso de Extrema, né, do município de Extrema, em Minas Gerais, que muito se deu e se dá, continua se dando, devido a um entendimento de uma política que nasceu já há alguns anos atrás e que conseguiu se manter muito porque o governo que se sucederam nesse período conseguiu manter, né, as pessoas que estiveram no momento do desenvolvimento, elas continuaram independente da mudança de governo. Em alguns casos foram a mesma política que se manteve, né, o mesmo sigla partidária que se manteve também. E então isso está muito relacionado com o bom desenvolver, né? Porque a gente precisa de iniciativas que se mantenham durante alguns anos para poder consolidar a metodologia e comunicar, né? A gente teve também alguns casos de programas, por exemplo, o próprio, tendo o contexto de Minas Gerais, né, onde o município está imerso, né, o de Extrema, houve um programa como uma espécie de bolsa, né, tentando reconhecer o serviço ecossistêmico relacionados às áreas onde os produtores estavam, e esse programa se manteve durante alguns anos, serviu de um bom exemplo para outros estados, mas logo houve uma mudança de governo e isso não se deu continuidade, né? Nada que impede que volte a ter um programa como esse. A mesma coisa aconteceu a nível nacional, né? Que houve também uma espécie de uma bolsa muito relacionado ao pagamento de serviços ambientais ou também ecossistêmicos, mas aí volta a crítica, a Magela, que você coloca, né, que não só como esse recurso chega, mas que parte da população recebe, né, porque a crítica para esses programas é possível beneficiar todos que estão provendo esses serviços ambientais ou não, é a grande questão, né. A gente está passando, impossível a gente não contextualizar o período que nós estamos vivenciando hoje com a pandemia, né, e que há um recurso sendo transferido pelo governo nacional a parte da população para tentar manter, de alguma forma, a economia um pouco mais estável, né, e certamente apoiar a população mais carente em sobreviver um pouquinho melhor esse período, mas isso nos dá uma ideia da complexidade e aí de fazer programas que sejam mais extensos,
né? E, por exemplo, né, voltando a esse exemplo mesmo, uma parte da população que está na mesma situação não está recebendo, por uma série de fatores. E isso acontece quando a gente leva também para a questão de pagamento de serviços ambientais para tentar atender uma escala maior. Não há recurso suficiente, há muitas pessoas que dizem que não há recurso suficiente, ou não há uma disposição a pagar, né, da sociedade para que isso continue. Eu não sei, Magela, se isso responde à tua pergunta. Você acha que o pagamento de serviços ambientais ainda é altamente dependente de programas governamentais? Eu acredito que sim, Magela, porque iniciativas privadas precisam ser normatizadas, né? E aí você, de alguma forma, você tem uma dependência da boa disponibilidade da política, né, que está ocorrendo no momento do desenvolvimento. Segundo, que também um dos caminhos para poder determinar os recursos da onde podem surgir, alguns estão quando você olha as leis existentes de pagamento de serviços ambientais nos municípios, a lei nacional, a lei estaduais, tanto aqui no país como fora, existem vários formatos de onde pode vir o recurso, né? E aí tentar desonerar as empresas, uma parte dos atributos, dos impostos, seria um dos caminhos para poder deixar de pagar imposto, e com esse recurso as empresas passam a destinar esse recurso para o pagamento em áreas que tenham mais interesse. Mais uma vez, só um pequeno exemplo, sem entrar na complexidade que é maior que isso, para que vocês tenham melhores condições de entender que sempre vai haver, de alguma forma, uma associação, uma relação mais direta ou indireta com o governo, independente, seja na forma de captação, na forma de distribuição, até porque isso está muito associado com outras questões, né, como a saúde, né, que para mim o pagamento de serviços ambientais tendem a, de alguma forma, melhorar questões de saúde. Então você não tem como, e também na própria educação, como eu mencionei no início dessa conversa, né, na comunicação. Então ela está associada com outros setores de outras políticas públicas, né? Então não tem como desassociar totalmente, por mais que ela possa vir a ser privada um dia, e o qual eu não acredito nisso. De certa forma, você já começou a responder a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas só para aprofundar um pouco mais, existe no Brasil algum amparo legal para o PSA? Existe, assim, mais diretamente está sendo formulado uma política nacional, que ela já começou há mais de 10 anos atrás, a sua formulação, e são várias esboços, vários intentos nesse sentido, algumas caminharam mais, outras foram apensadas, a que está hoje procurando se adequar, mas sempre a grande questão hoje é da onde vai sair o recurso para isso, né? Eu participei da formulação, eu venho participando dessa discussão, e a pergunta é da onde vem o recurso e qual que é a sustentabilidade para
perpetuar a entrega desse recurso e, mais uma vez, o que eu já mencionei anteriormente, né, que parte da população vai ser beneficiada. Por exemplo, nas leis que ganharam mais corpo até então, né, os projetos de leis, eles determinam que quem deveria estar recebendo esse recurso são produtores até 4 módulos fiscais, né, pequenos produtores, porque até mesmo as pessoas que estiveram à frente dessas elaborações dessas legislações, eles entendem que são essa faixa da população que mais necessita, ou esse recurso poderia de alguma forma fazer a diferença, né? E também tendo em consideração que parte essa proporção essa categoria da população é que provém os alimentos de fato para a mesa do povo brasileiro, né? Então tem uma relação nisso aí também. Tito, você teve uma experiência na Costa Rica, né, de pós-graduação, e a Costa Rica ela é famosa pela forma como trata a natureza e como explora turisticamente a natureza. Você acha que a experiência daquele país caberia num país continental como o nosso? Não só a experiência turística, mas a própria experiência de como o governo e a iniciativa privada trata a questão ambiental? Pois em algumas oportunidades eu promovi intercâmbio de experiências de pessoas com experiência da Costa Rica, tanto aqui no Brasil como em outros países da América do Sul, né, mostrando, oportunizando, né, dando a oportunidade, criando a oportunidade para que as pessoas que desenvolveram o mecanismo na Costa Rica pudessem falar sobre sua experiência. E foi bastante interessante ver as reações de pessoas que trabalham em países com extensão muito maiores que a Costa Rica, né? É difícil mencionar a experiência da Costa Rica e comparar, né? Porque, como você bem disse, né, de uma forma, né, é um país bem pequeno, né, e as pessoas tendem a entender, né, eu sou uma delas, que países menores talvez sejam mais fácil de conduzir, né. A gente tem algumas experiências em outras regiões, né, se bem que você também tem na América Central pequenos países que não têm o mesmo nível tranquilidade política que tem a Costa Rica. O que a Costa Rica conseguiu fazer foi compreendeu, né, que isso seria uma oportunidade e a todo momento ela entendeu também que ela tinha que sair na frente, no sentido de ser pioneiro e desenvolver questões relacionadas à natureza, porque quando outros países, outros players, né, entrassem nesse jogo, o que a Costa Rica poderia entregar ao nível mundial, ela não representaria, por exemplo, quanto a questões de serviços ecossistêmicos, que é de maior interesse a nível mundial, é de biodiversidade e de carbono, né, porque o hídrico é muito mais interno. Então eles vêm sendo pioneiros. Então eles já há alguns anos desenvolveram um programa nacional, tem um bom exemplo de como fazer essa distribuição desses recursos, e eu costumo explicar um pouco qual foi a linha de raciocínio que eles tiveram, que, diferente a outras iniciativas públicas de outros países, eles não só, no momento de fazer o pagamento para o produtor,
ou de vender a ideia para o consumidor, eles não só falavam de um só produto, né, só um serviço ecossistêmico, né, não falava só de carbono, não falava de questões hídricas, ou de biodiversidade, ou de beleza cênica. Eles pagavam todo o componente, eles entenderam que não daria para desassociar tudo isso aí. Então, quando eles fazem o pagamento, eles falam para o produtor: a gente está te pagando por todos os serviços ecossistêmicos que são providos à sua propriedade, estamos pagando pelo teu esforço, então depende muito de que tipo de atividade você está fazendo, provendo, e em função a isso você vai receber uma associação das duas coisas. E aí eles iam nos mercados internos e externos e vendiam cada um dos componentes no sentido de abastecer um fundo único para poder manter esse programa. Maravilha, Tito. Eu queria mudar um pouquinho o rumo dessa conversa. Eu sei que você tem trabalhado recentemente num novo tema, ou pelo menos para a maioria das pessoas, um novo tema, que são as OMECs, as outras medidas de conservação. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu tenho um desafio, Magela, eu tenho tido um desafio já desde a minha formação, de trabalhar em temas que são em etapas muito iniciais do desenvolvimento, né? A gente tem falado até o momento de pagamento de serviços ambientais, que ele ainda não... Eles estão em um processo de alguns anos vinculados a um processo de construção do desenvolvimento metodológico e também do conhecimento atrelado a isso. E aí eu posso também fazer um parênteses aqui, por exemplo, dos componentes do pagamento de serviços ambientais, que ficou mais famoso, os REDs, né, as reduções de emissões vinculadas à degradação e desmatamento, que era uma forma de pagamento de serviço ambiental de forma mundial aos países, às sub-regiões nacionais, subnacionais, que estariam, de alguma forma, dispostas a reduzir o nível de degradação e desmatamento, beneficiando todo o planeta, né? Mas isso está muito relacionado à questão de aquecimento global também. Mas voltando ao tema das OMECs, né? Então, isso sempre é muito complexo, você desenvolver a parte metodológica, apoiar o processamento de desenvolvimento metodológico, apoiar o processo de incorporação do conceito, da ideia que está por detrás, fazer a comunicação, a divulgação, e tudo isso não é um processo fácil, é um processo, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né, porque te dá a oportunidade de criar e contribuir com tudo isso aí, e isso tem acontecido agora com esse tema de outras medidas efetivas de conservação, né, que são referente à sigla. O que é isso, de fato? As pessoas que trabalham nesse tema falam: uma OMEC, uma área de conservação, é uma área que, de alguma forma, conserva o ambiente, os recursos que estão lá, naturais que estão lá, mas isso, de alguma forma, se sobrepõe a um outro conceito de áreas protegidas, né? Então, as pessoas que vêm desenvolvendo o tema dizem: uma área conservada é uma área que está em constante de conservação, mas que não seja considerada uma área protegida, né? Não sendo reconhecida por um sistema nacional, internacional ou local como uma área protegida. Então isso é uma diferenciação. E por que se vem falando tanto sobre o tema,
para as pessoas que estão nos escutando, talvez ainda não esteja tão, sabe, com essa sigla ou com esse conceito, mas para as pessoas que estão mais vinculadas ao tema, esse é um tema que está em moda, né, em voga, e tem ganhado mais corpo, justamente porque os sistemas internacionais, né, os momentos de pactuação internacionais, né, as convenções internacionais, têm entendido que há uma grande extensão de áreas em conservação, milhares de áreas conservadas que não estão sendo consideradas ou reconhecidas como áreas protegidas, mas elas existem lá, né? Só que agora o que está acontecendo está sendo desenvolvido, estão se desenvolvendo e explicando a nível nacionais e subnacionais como contabilizar essas áreas, como reconhecer essas áreas, como comunicar a importância dessas áreas. Então, a gente uma das instituições que vem promovendo isso bastante a nível mundial, é a instituição com a qual eu estou vinculado, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza, o IUCN, que promove esse tema no sentido de que essas áreas comecem a ser consideradas e comecem a ser informadas pelas municípios, estados e nações, no sentido de mostrar o esforço que existe ao interno dessas áreas, essas áreas administrativas na conservação. O nosso tempo sempre passa muito rápido, Tito, e para terminar, eu queria, da sua experiência um pouco internacional, sobretudo na América Latina, o lema da Rio 92, famoso lema Agir localmente, pensar globalmente, ele se popularizou muito, pelo menos teoricamente, né? Eu queria saber se você percebe que se os países se apropriaram disso, ou se nós somos ainda muito dependentes das convenções internacionais, ou seja, a questão ambiental ainda continua vindo muito do global para o local, ou aquele sonho de 92 se concretizou? Legal essa pergunta, Magela, grato. É um pouco das duas coisas. Eu ainda sinto que existe algo que incomoda muito as pessoas que trabalham na área ambiental em regiões denominadas em desenvolvimento, né, que tendem a receber essas novas diretrizes internacionais, que muitas vezes elas são desenvolvidas, pensadas, desenvolvidas em espaços restritos, e que, sobretudo, se dá em áreas fora das regiões dos países em desenvolvimento. Muito se dá pelo próprio recurso que se tem para poder desenvolver isso, né? Desenvolver uma ideia, desenvolver processos é muito caro, e às vezes eles não estão, o recurso que existem para isso, no sentido de, quando eu falo isso para o ambiente, é para sanar questões mais urgentes aqui nos países de desenvolvimento, né? Então, mas eu tenho visto, Magela, que isso tem mudado bastante desde a minha formação no início de 2000, que os espaços internacionais têm se preocupado em ter em consideração, ter a participação de cada vez mais especialistas e populações vindas de áreas de diversos
contextos para poder tomar em consideração o pensar e o sentir dessas pessoas. Também, ao mesmo tempo, desde que eu me formei, houve uma evolução no nível e uma facilitação no nível da comunicação, né, o próprio espaço que nós estamos hoje aqui, né? Em 2000, isso não se daria, esta conversa. Quando eu estava me formando, não existia um programa como este, ou plataformas como este, com tanta facilidade, nem a internet à disposição como nós temos. Então, eu tenho visto, sim, que esse espaço, esse avanço tecnológico tem facilitado a participação da consideração dessas pessoas. Eu lembro que em 2010 eu fui visitar algumas aldeias indígenas no Acre, e lá, nas aldeias que eu visitei, já haviam locais específicos dentro da aldeia, funcionando a energia solar para a internet, para que os próprios populações indígenas pudessem se comunicar. Era um programa estadual relacionado a isso, e eu comecei a perceber que isso tem dado muito mais voz à comunidade indígena. Ainda falta muito, eu sou consciente disso, mas voltando para a tua pergunta, Magela, sim, eu acho que um incremento das pessoas que estão na linha de frente, né, e que tendem a entender mais a realidade e tendem a entender a dificuldade de adequar conceitos mais abrangentes, mais genéricos, e ter que adaptar isso às suas realidades locais, que é isso tudo que a gente está falando na conversa de agora, porque uma ideia pode se parecer muito bela e fácil, mas quando você tem que pegar a diversidade que cada local tem, você tem que adaptar, isso é o que dificulta, né? Enfim, então a gente tem sim uma participação maior do local, uma influência maior do local para o global, e uma consideração maior do global, né? E também vice-versa. As decisões globais, elas estão chegando mais e estão sendo comunicadas, mas também tem tem uma outra cara da moeda aí, que tem muito de fake news, e nisso também tem acontecido bastante, né? As pessoas têm incomodado bastante setores que não querem que esse nível de conhecimento se propague ou se estabeleça. Então, por interesses próprios, eles começam a gerar desinformação. Então, também isso a gente tem acompanhado para outras questões no nosso dia a dia hoje, no período que nós estamos vivendo, e isso tem se dado no próprio contexto ambiental. E posso citar, por exemplo, uma questão recente, né, até para que isso fique registrado, né, na nossa conversa, que quando níveis de desmatamentos ou de incêndios começaram a ser informados nos anos derradeiros, o que foi começado a questionar se a informação era verdadeira, e era um dos programas mais consolidados, que servem de exemplos para outros países, estavam sendo questionados. Então foi um programa que foi atacado. Isso tudo tem muita relação com tudo isso que a gente está falando, porque, mais uma vez, são informações que alimentam as decisões globais, são informações que impactam diretamente as questões locais, e que são as pontes, são os sistemas que nós temos para poder, de uma forma, monitorar, né, nesse caso, acompanhar o processo de degradação, desmatamento e incêndios florestais. É uma forma de fato, Magela, você ver se o que foi pactuado globalmente está sendo aplicado localmente, né, e é uma forma do globalmente verificar
e comunicar também. Tito, o PSA ganha força pós-pandemia? Eu quero acreditar que sim. Eu ainda estou construindo os meus sentimentos e o meu entendimento do que está acontecendo na pandemia, né? Eu certamente vai ficar bastante mais claro para mim uma vez que passe e eu possa verificar qual foi a reação, né? É difícil você... eu tenho eu estou procurando facilidade de poder responder essa tua pergunta, no sentido de que não dá somente para ver se o PSA vai sair fortalecido, mas essa pergunta está sendo feita de uma forma mais genérica, né? Se a população vai haver, de fato, uma mudança, uma alteração no comportamento das pessoas. Eu tenho visto, nesses 2 meses que tem acontecido, coisas que não aconteciam, não vinham, já deveriam ter começado a acontecer com mais força anteriormente, mas talvez as pessoas estando mais sensibilizadas ou tendo mais tempo para olhar para essas coisas tenham acontecido. Por exemplo, existe uma pressão a nível internacional das empresas, isso é uma coisa muito recente, para questões de fake news, né, de notícias falsas que eu acabei de mencionar, para as plataformas, que antes se mostravam muito neutral, eram neutrais nisso, e tirando um peso de uma responsabilidade que deveriam ter. Então, só nesse caminho de você reduzir e discutir notícias falsas, para mim isso diretamente vai afetar a questão de pagamento de serviços ambientais, reduzindo o nível de desinformação, aumentando o nível de informação, promovendo canais mais seguros, e a acessibilidade, né? Por exemplo, a gente está também olhando a questão da educação virtual, né, que tem ganhado força, meus próprios filhos estão fazendo aulas virtuais, isso não daria para estar pensando 4 meses atrás, 5 meses atrás. Certamente meus filhos vão ser pessoas que vão ter uma maior facilidade de navegar e de procurar informação mais qualificada, e mais uma vez isso tende a facilitar. Outra questão, Magela, porque são várias questões. A gente está, por exemplo, facilitando muito o nível virtual das coisas. A gente está cada vez mais fazendo pagamentos de forma virtual, se sentindo mais confortável de comprar. A gente está fortalecendo o lastro das compras, fica fácil as pessoas olharem. Eu fiz uma compra de um objeto, eu conseguia ver aonde estava em cada momento do ciclo de entrega do objeto, né? Eu tinha informação muito clara do quem era da onde veio, o que tinha naquele objeto, e isso vem a fortalecer os pagamentos de serviços ambientais, porque a gente precisa ter tudo isso atrelado ao pagamento. Então as pessoas que estão desenvolvendo isso, o pagamento de serviços ambientais, olham para essas coisas que estão sendo fortalecidas no mundo virtual e tendem a incorporar isso no sentido de fazer um esquema, né, um procedimento de pagamento de serviços ambientais mais transparente, mais acessível, o rastreio de tudo isso aí. Mas, por um lado tecnológico, por um lado de educação, a gente tem melhorado, pelo outro, a gente ainda continua vendo uma parte, mas como eu falei anteriormente, uma parte significativa de pessoas que têm interesse de que essas coisas não prosperem, né? Porque
gera muita divisa, muito recursos, o status quo do que está acontecendo, né? Mas para isso me levanto todos os dias, no sentido de querer que todas essas coisas que a gente conversou no dia de hoje, elas prosperem, talvez não necessariamente com o formato que está hoje, talvez o pagamento de serviços ambientais deixe de chamar pagamento de serviços ambientais, passe a ter um outro conceito, ter um outro formato, mas para que o outro formato chegasse, foi necessário desenvolver o pagamento de serviços ambientais, ou, por exemplo, há uma crítica muito forte que muito se investiu no desenvolvimento do RED, né? Muita consultoria, muito consultor ganhou muito recurso com o desenvolvimento e pouco dinheiro de fato chegou, que foi uma das perguntas que você fez. Mas, ao desenvolver o RED, muitas das plataformas de análise de informação geográfica foram desenvolvidas no marco do RED, que hoje estão para outras coisas, né? E a gente pode ver, por exemplo, o próprio Map Biomas, que está aí à disposição e que está sendo incentivado o uso em outros países, né? Então é isso, espero que a OMEC, as áreas protegidas, o pagamento de serviços ambientais nessas áreas e fora dessas áreas, né, tudo isso passe a ser parte da informação das pessoas. Tito, muito obrigado por você ter doado o seu tempo aí. Para mim foi uma honra, um prazer. Espero que você tenha gostado também de participar desse projeto com a gente. E é isso, obrigado mesmo, foi uma honra. Eu agradeço, Margela, colegas que estão nos assistindo e as pessoas que estão colaborando para que essa gravação seja feita. Mais uma vez, eu tenho bastante preocupação e prezo que esse esforço que vocês estão fazendo no sentido de promover a ciência que está por detrás do desenvolvimento das coisas que nós utilizamos no cotidiano. Isso tudo que a gente falou no dia de hoje ainda não é parte do cotidiano. Eu espero que passe a ser parte do cotidiano, e um dos caminhos para que isso passe a ser parte do cotidiano é o fortalecimento das diferentes ciências que precisam, desde a ciência matemática, estatística para quantificação, a ciência econômica para precificação, a ciência da comunicação para divulgação, a ciência humana para perceber e adaptar esquemas à realidade da diversidade da população, as ciências naturais para entender qual é a biodiversidade, como quantificar, como avaliar. Então, sem a ciência, sem ter consciência da ciência, a gente não vai para frente. Agradeço e espero que vocês sigam firme no caminho de vocês. Maravilha, esse foi mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Nos vemos semana que vem com mais um convidado. Grande abraço. Até logo.